E se eu te dissesse que nem todas as pessoas ao seu redor são tão reais quanto parecem? Elas andam, falam, interagem, seguem rotinas, mas há algo de estranho, algo que você já sentiu antes. Aquela sensação incômoda de que algumas pessoas simplesmente não estão realmente presentes, como se estivessem apenas reproduzindo um roteiro. Mas e se isso não fosse apenas uma metáfora? E se existissem, de fato, seres humanos sem consciência plena, operando no mundo como personagens secundários de um jogo? Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas grandes filósofos e cientistas já exploraram essa possibilidade. O conceito dos NPCs, personagens não jogáveis, nasceu dentro dos videogames para descrever figuras que preenchem o ambiente virtual, interagindo com o jogador de forma programada, sem livre-arbítrio ou pensamento próprio. Mas e se essa noção fosse mais do que um termo? E se o próprio mundo real estivesse repleto de seres humanos operando como NPCs, sem consciência autêntica, apenas reagindo ao ambiente ao seu redor? A questão da consciência tem sido um dos maiores mistérios da filosofia e da ciência. Platão, no famoso mito da caverna, já sugeria que grande parte da humanidade vive em um estado de ilusão, aceitando sombras projetadas como realidade sem jamais questionar o que existe além. George Gurdjieff, um místico e filósofo do século XX, foi ainda mais radical. Ele afirmou que a maioria das pessoas vive em um estado de sono acordado, reagindo ao mundo de maneira mecânica, sem uma verdadeira consciência interior. Para ele, o homem comum é uma máquina, e poucos são os que despertam para a verdadeira natureza da realidade. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. A neurociência moderna está começando a confirmar o que esses filósofos sugeriram há séculos. Estudos mostram que até 95% das nossas decisões diárias são feitas no piloto automático, sem reflexão consciente. O cérebro, para economizar energia, simplesmente repete padrões pré-programados baseados em experiências passadas, condicionamento social e expectativas externas. Isso significa que a maior parte do tempo, as pessoas não estão realmente pensando, apenas reagindo. Agora, pense na seguinte questão. Será que essas pessoas podem ser consideradas plenamente conscientes? Se um ser humano nunca questiona sua própria realidade, nunca analisa suas crenças, nunca reflete profundamente sobre sua existência, ele é verdadeiramente um ser desperto? Ou ele está apenas executando comandos, como um personagem de um jogo? O filósofo David Chalmers trouxe um conceito ainda mais perturbador para essa discussão: os P-zombies, zumbis filosóficos. Trata-se de uma ideia teórica em que um ser humano pode se comportar exatamente como uma pessoa normal, falar, rir, demonstrar emoções, mas sem nenhuma experiência subjetiva interna. Em outras palavras, seria um ser vazio por dentro, sem consciência real, apenas simulando reações humanas de forma automática. Se essa possibilidade for verdadeira, então surge uma pergunta inevitável: quantas pessoas ao nosso redor podem estar operando exatamente dessa forma? E pior ainda, como podemos ter certeza de que não somos um deles? Você já sentiu que algumas pessoas simplesmente não conseguem ter uma conversa profunda? Que elas repetem discursos prontos, seguem tendências sem questionar, rejeitam qualquer ideia que desafie sua visão de mundo? Esse é um padrão comum entre aqueles que vivem no modo automático, presos dentro de um conjunto de comportamentos programados. Eles não se perguntam por que acreditam no que acreditam, apenas seguem o fluxo. E aqui está a parte mais assustadora. Nós fomos treinados para viver assim. Desde crianças, somos ensinados a obedecer, seguir normas, aceitar o que nos é dito sem contestar. O sistema educacional não incentiva a curiosidade genuína, mas sim a repetição e a conformidade. O mesmo acontece com a mídia, que não informa, mas dita narrativas, moldando o pensamento coletivo para que todos reajam de maneira previsível. Tudo isso reforça um ciclo onde a maioria das pessoas se torna autômatos sociais, incapazes de enxergar além do que lhes foi ensinado. Agora, pare por um momento e pense: o que realmente significa estar consciente? Se consciência é a capacidade de refletir, questionar e enxergar a realidade com clareza, então a pergunta que deveríamos estar fazendo não é: existem NPCs entre nós? Mas sim, quantos de nós realmente despertaram? O mundo está cheio de distrações projetadas para nos manter adormecidos, confortáveis dentro da ilusão. A grande maioria das pessoas segue esse fluxo sem nunca perceber.
Mas alguns, poucos, começam a enxergar além das sombras da caverna. Eles percebem os padrões, sentem o peso da manipulação e começam a buscar algo mais profundo. Afinal, o que separa um ser verdadeiramente consciente de um NPC? E mais importante, como podemos ter certeza de que nós mesmos não estamos operando nesse modo automático? Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar apenas repetindo um roteiro? Elas reagem da mesma forma, dizem as mesmas frases prontas e evitam qualquer pensamento que saia do comum. Isso não é coincidência. Há sinais claros de que muitos ao nosso redor podem estar operando no modo automático, sem consciência plena. A questão é, como identificar um NPC no mundo real? A resposta pode ser mais assustadora do que você imagina. O primeiro sinal é a previsibilidade. Pessoas que seguem padrões rígidos, sem nunca questionar ou alterar suas rotinas, tendem a estar presas a um modelo de pensamento automatizado. Elas consomem os mesmos conteúdos, compartilham as mesmas opiniões e evitam qualquer ideia que desafie suas crenças. Se algo não se encaixa no que elas foram programadas para aceitar, a reação é sempre a mesma: ignorar, negar ou ridicularizar. Esse comportamento não vem de uma análise consciente, mas de um reflexo condicionado. Outro indício é a ausência de pensamento crítico. NPCs não fazem perguntas profundas sobre a vida, o sistema ou a própria existência. Eles não se perguntam por que acreditam no que acreditam, apenas seguem a corrente. Quando confrontados com informações que contradizem sua visão de mundo, não analisam ou investigam. Em vez disso, repetem frases prontas. Isso é teoria da conspiração. Confie na ciência. As coisas sempre foram assim. Eles não argumentam, apenas reproduzem o que ouviram de autoridades ou figuras influentes. A neurociência já revelou algo alarmante. Uma parte significativa da população não possui um diálogo interno ativo, ou seja, muitas pessoas simplesmente não têm aquele fluxo contínuo de pensamentos analisando situações, questionando crenças ou refletindo sobre suas ações. Para elas, a realidade é algo que acontece de fora para dentro, sem uma reflexão verdadeira sobre suas próprias decisões. Pesquisas mostram que a atividade no córtex pré-frontal, região responsável pelo pensamento complexo, é significativamente menor em pessoas que não exercitam a introspecção. Isso significa que, biologicamente, algumas mentes são mais propensas a operar no piloto automático. Você já tentou conversar com alguém sobre um tema profundo e recebeu apenas respostas vazias, sem qualquer análise genuína? Ou percebeu como algumas pessoas apenas repetem narrativas da mídia, sem nunca tentar verificar os fatos por si mesmas? Esse comportamento é um reflexo da programação social. O sistema incentiva a conformidade, não a individualidade. Quanto mais uma pessoa aceita tudo sem questionar, mais ela se encaixa no modelo de obediência que mantém a estrutura funcionando. Outro aspecto fundamental é a incapacidade de lidar com informações que desafiam a programação. Para um NPC, qualquer ideia que vá contra o roteiro estabelecido gera desconforto. Em vez de explorar a possibilidade de estar errado, ele rejeita a ideia de imediato. Esse fenômeno é conhecido como dissonância cognitiva e é uma das razões pelas quais tantas pessoas reagem com agressividade quando confrontadas com verdades inconvenientes. Não é que elas pensaram no assunto e chegaram a uma conclusão lógica. Elas simplesmente não podem aceitar algo que vai contra sua configuração mental. A obediência cega à autoridade é outro traço clássico de NPCs. Eles confiam no que a mídia diz sem questionar. Seguem normas sem se perguntar por que existem e aceitam qualquer narrativa oficial como verdade absoluta. Isso acontece porque o sistema foi projetado para criar seguidores, não pensadores. Desde a escola, somos ensinados a memorizar informações e repeti-las, não a desenvolver raciocínio crítico. O resultado é uma população condicionada a reagir automaticamente às ordens de quem parece estar no controle. Mas há um fator ainda mais preocupante: a reação coordenada a eventos globais. Você já percebeu como de uma hora para outra, todos parecem compartilhar a mesma opinião sobre determinado assunto? De um dia para o outro, milhares de pessoas começam a repetir exatamente as mesmas frases, defender as mesmas ideias e atacar qualquer um que pense diferente. Isso não é pensamento independente, é programação coletiva.
Assim como um NPC em um jogo recebe comandos para reagir de forma específica a certas situações, essas pessoas absorvem mensagens da mídia e das redes sociais e passam a atuar conforme esperado, sem nunca questionar de onde essas ideias vieram. A verdade é que reconhecer um NPC no mundo real não é difícil, mas aceitar essa realidade pode ser desconfortável, porque se tantas pessoas estão operando no piloto automático, a próxima pergunta inevitável é: quantas realmente são autênticas? Se grande parte da sociedade está apenas repetindo padrões sem consciência plena, será que vivemos em um mundo onde a maioria dos indivíduos são apenas personagens secundários dentro de um sistema? E mais importante, como podemos garantir que nós mesmos não estamos caindo nessa armadilha?